que a graça e a paz de Deus Pai, do seu Filho unigênito e do Espírito Santo repousem sobre cada coração que ora e busca o Senhor neste tempo sagrado. Amém. Chegamos, meus caros irmãos e irmãs, a mais um sábado abençoado no coração da Quaresma. Esse tempo precioso que a Santa Igreja nos presenteia a cada ano, como uma oportunidade única de revisão interior, de silêncio fecundo, de retorno ao essencial. A Quaresma não é um fardo imposto pela tradição. É, antes de tudo, um convite apaixonado que o próprio Deus nos dirige. Voltai para mim de todo o vosso coração. E neste sábado, a liturgia nos apresenta um evangelho que é ao mesmo tempo provocador e consolador. A conversão de Mateus, o cobrador de impostos, o homem que muitos consideravam perdido para sempre. Mateus, chamado também Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas, não era um homem de boa reputação. Dentro da mentalidade judaica do primeiro século, os coletores de impostos eram vistos como traidores da nação. Homens que colaboravam com um invasor romano para enriquecer às custas do próprio povo. Eram excluídos das sinagogas, desprezados pelos fariseus, considerados impuros. Nenhum rabino respeitável jamais se aproximaria de um publicano voluntariamente. Eram gente que a sociedade religiosa havia descartado, colocado de lado, condenado, sem apelação. E é exatamente esse homem, sentado à beira do caminho, atrás de sua mesa de cobrança, que Jesus chama pelo nome. Segue-me, 2 palavras apenas. E Mateus se levanta, abandona todos os registros, o dinheiro, a segurança de um emprego bem remunerado e segue o Mestre. Há uma ternura desconcertante nessa cena. Jesus não lhe pede satisfações, não exige que ele primeiro se justifique, que devolva o que tomou indevidamente, que se explique perante a comunidade. Simplesmente o chama, e na chamada de Jesus há uma força que derruba muros e dissolve cadeias. Quando os fariseus, escandalizados, perguntam aos discípulos por que o Mestre come e bebe com pecadores e publicanos, Jesus responde com aquela frase que deveria soar como música nos nossos ouvidos todos os dias da nossa vida. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. MT 9, 12, 13. Que frase extraordinária! Que declaração de amor sem igual! Pense um instante no que isso significa. Aquele que é o Santo dos Santos, a fonte de toda pureza, a perfeição em pessoa. Esse mesmo veio ao mundo não para os que já estão bem, mas para os que estão mal. Não para os que já chegaram, mas para os que ainda estão perdidos. Não para os que se julgam dignos, mas para os que sabem que não são. Isso é a misericórdia divina em seu estado mais puro e mais radical. E aqui, meus irmãos, neste ponto preciso da meditação. Invocamos com todo o fervor do coração a presença da Virgem Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa. Ela que é o coração imaculado, o vaso de eleição, aquela que foi preservada de toda a mancha do pecado desde o primeiro momento de sua existência. Ela que jamais conheceu a sombra do pecado mortal é precisamente essa Mãe Puríssima, quem nos recebe com mais cuidado e mais amor. Porque o amor verdadeiro não foge da miséria alheia. Ao contrário, é justamente diante da miséria que o amor verdadeiro se revela em toda a sua grandeza. Nossa Senhora é o coração imaculado que acolheu Jesus. Ela foi o tabernáculo vivo, o primeiro sacrário onde o Filho de Deus habitou. Jesus tomou carne e sangue desse coração de mãe, desse ventre bendito. E é precisamente esse coração materno
e generoso da Virgem Santíssima, que, desde o início dos tempos da salvação, se associou de maneira íntima e ininterrupta à missão redentora do seu Filho. Maria não foi uma espectadora passiva do plano de Deus. Ela foi participante ativa, consciente e voluntária. Quando disse sim ao anjo em Nazaré, disse sim não apenas ao nascimento de Jesus, mas a tudo o que esse nascimento implicava. A pobreza de Belém, a fuga para o Egito, os anos ocultos e, sobretudo, a cruz do Calvário. Maria sabia e foi-lhe revelado pelo profeta Simeão, logo após o nascimento, que uma espada transpassaria a sua própria alma, LC 2,35. Ela sabia que o seu filho tinha vindo para os pecadores. Sabia que ele viria por aqueles mesmos que o traíram, que o negaram, que o abandonaram, que o cuspiriam na face. E mesmo assim, ela disse sim. Mesmo sabendo o preço, não recuou nem um passo. Contemplemos por um momento essa realidade. Dois corações santíssimos, o coração de Jesus e o coração imaculado de Maria, mergulhados neste mundo que conhecemos tão bem. Um mundo que, ontem como hoje, está cheio de egoísmo calculista, de impureza que se vende como liberdade, de violência que se disfarça de justiça, de mentira que se apresenta como verdade, de indiferença que se passa por sabedoria. Um mundo que crucificou o Filho de Deus e que continua, em cada pecado mortal cometido, a renovar essa crucificação mística. Um mundo que muitas vezes trata a Mãe de Deus com escárnio e descaso. Não seria de esperar que Jesus olhasse para o estado lastimável das nossas almas e sentisse uma repulsa intransponível? Não seria de esperar que a Virgem Santíssima, contemplando toda a nossa ingratidão, toda a nossa crueldade, todo o esquecimento com que a tratamos, simplesmente deixasse de interceder por nós? Não seria mais do que justo que o coração imaculado dissesse: já não posso mais, já intercedi demais, já fiz minha parte, esse povo não merece minha atenção? Mas é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. É como se a nossa miséria, ao invés de afastar Jesus e Maria, os atraísse com ainda mais intensidade, porque o amor de Deus não funciona como o nosso amor humano, que costuma ser condicionado, que exige retribuição, que se esgota diante das ofensas repetidas. O amor de Deus é amor eterno, incondicional, inextinguível. Um amor que suporta, que espera, que tudo perdoa, que nunca desiste. Um amor que, quanto mais é ofendido, mais parece se inclinar sobre nós com ternura. É o amor do pai do filho pródigo, que viu o filho de longe e correu ao seu encontro. Não esperou que ele chegasse, correu ao seu encontro e o cobriu de beijos, antes mesmo que ele pudesse terminar sua confissão, LCs 15, 20. Alguns santos foram privilegiados por Deus com a graça terrível e purificadora de contemplar a realidade do pecado mortal em toda a sua dimensão espiritual. Santa Teresa de Ávila, essa mulher de oração profunda e de experiência mística singular, relata em sua autobiografia, O Livro da Vida, que se nós, por um instante apenas, pudéssemos ver com os olhos da alma o que é uma alma em estado de pecado mortal, jamais voltaríamos a cometer deliberadamente um pecado grave sequer. A visão seria tão aterrorizante, tão absolutamente horrorosa, que a conversão seria imediata e definitiva. E Santa Teresa não usa palavras suaves para descrever essa realidade. Ela fala de algo mais terrível, mais insuportável do que qualquer cadáver em decomposição. Imagine, e peço desculpa pela comparação que vou usar, pois ela é necessária para que a realidade do pecado nos alcance com toda a sua força, que alguém servisse
a uma mesa, num jantar com familiares e amigos. Não um prato apetitoso, mas um cadáver humano em avançado estado de decomposição. Um corpo que os vermes já corroeram, que exala um cheiro de putrefação impossível de suportar, que se desfaz ao toque, cheio de fluidos e matéria orgânica em dissolução. Quem se sentaria a essa mesa? Quem ousaria sequer entrar naquele recinto? A reação natural e instintiva de qualquer ser humano seria fugir, cobrir o rosto, correr para longe o mais rapidamente possível, sentindo náusea e horror. Pois bem, é exatamente assim e de modo ainda mais intenso, porque o espiritual supera infinitamente o material que uma alma em estado de pecado mortal se apresenta diante da santidade de Deus. Uma alma que foi criada para ser templo do Espírito Santo, que foi batizada e recebeu a vida divina da graça santificante, e que depois, por um ato livre e consciente de desobediência grave, expulsou Deus de si mesma, essa alma tornou-se, espiritualmente, algo muito mais terrível do que qualquer imagem material de decomposição poderia expressar. O pecado mortal não é apenas um erro, uma falha, um tropeço. É uma ruptura, é uma morte, é a alma que diz a Deus: não quero você, prefiro isso a você. E Deus, que respeita infinitamente a liberdade que Ele mesmo nos deu, não força a entrada, recua, aguarda, mas a alma sem Deus começa a se decompor por dentro, sem que nem sempre o próprio pecador perceba. A elegância exterior pode permanecer, o sucesso social pode continuar, a inteligência pode brilhar e por dentro a alma apodrece silenciosamente. E mesmo diante disso, Jesus não nos abandona, não sente nojo, não sente repulsa, inclina-se sobre essa carcaça espiritual decomposta com olhos de infinita compaixão e diz: eu vim por você, vim para você, para ressuscitar essa alma, para reacender essa chama, para restituir essa beleza que o pecado destruiu. Não somente isso, mais do que isso, ele está disposto, e isso é o que a cruz nos revela na sua profundidade mais vertiginosa, a derramar cada gota do seu sangue preciosíssimo sobre essa alma putrefata para que ela ressuscite. O sangue de Jesus não apenas cobre o pecado, não apenas o disfarça, o apaga, o destrói, o transforma. Um pecador que recebe com sincero arrependimento o sacramento da confissão sai dali espiritualmente tão puro quanto saiu da pia batismal. Não porque seus pecados foram reduzidos, mas porque foram abolidos, porque o sangue de Cristo tem esse poder infinito, o poder de fazer novas todas as coisas. É isso que São Paulo proclamou na segunda leitura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que era antigo passou, eis que tudo se tornou novo. 2 Cor 517 nova criatura. Não uma criatura consertada, remendada, reaproveitada, nova, recomeçada, como se o pecado nunca tivesse existido. Irmãos e irmãs, a Quaresma nos convida exatamente a isso, a passar por essa experiência de morte e ressurreição, que não precisa esperar a Páscoa para acontecer. Pode acontecer esta semana, pode acontecer hoje. Basta que nos levantemos da nossa mesa de cobrador como Mateus, que deixemos para trás o que nos prendia, o orgulho que nos impede de confessar, o apego que nos impede de mudar, o ressentimento que nos impede de perdoar, e que respondamos ao olhar de Jesus, que nos procura, nos chama pelo nome e nos diz: segue-me, nosso Senhor Jesus Cristo,
não convida os que se julgam perfeitos. Ele convida os que sabem que não são. E Nossa Senhora, com seu coração imaculado, cheio de ternura materna, caminha ao nosso lado nessa jornada de conversão. Ela que acompanhou seu filho desde Belém até o Calvário, que permaneceu de pé diante da cruz, quando todos os outros fugiram. Essa mãe não nos abandona. Continua, neste momento, intercedendo por cada alma que vacila, por cada coração que duvida, por cada pecador que ainda não se decidiu a levantar e voltar ao Pai. Há um detalhe no relato evangélico de Mateus que muitas vezes passa despercebido, mas que é de uma riqueza teológica imensa. Logo depois de ser chamado por Jesus, Mateus faz uma festa. Ele convida os seus amigos, que eram, evidentemente, outros cobradores de impostos, outros pecadores da mesma estirpe, e senta Jesus à mesa no meio deles. Isso é extraordinário. O primeiro ato de Mateus convertido não é uma penitência solitária, é uma festa, é um banquete. Ele quer que os seus amigos também experimentem o que ele acabou de experimentar. O encontro com Jesus transborda, não cabe num só coração. Precisa ser partilhado, comunicado, celebrado. Isso nos diz algo muito importante sobre o que é a verdadeira conversão. Ela não nos fecha em nós mesmos, não nos torna pessoas azedas, tristes, carregadas de culpa, olhando para os outros com olhos de julgamento. A verdadeira conversão nos abre, nos dilata, nos torna irradiadores de alegria. Porque quem encontrou Jesus, encontrou a fonte de toda alegria. E essa alegria não pode ser represada. Ela transborda naturalmente para os que estão à nossa volta. É também digno de nota que Jesus aceita o convite e vai ao banquete de Mateus. Ele não diz, agradeço, mas não é adequado que eu apareça na companhia dessas pessoas. Vai, senta-se, come, conversa. E quando os fariseus reclamam, ele não se desculpa, nem se justifica. Ele explica com aquela autoridade tranquila que só os verdadeiramente livres possuem, que é exatamente lá que ele precisa estar, ao lado dos que precisam dele. O médico vai onde estão os enfermos. O pastor vai à procura da ovelha perdida. O pai corre ao encontro do filho que volta. Essa é a lógica do amor de Deus. Uma lógica que vai sempre na direção do que está perdido, do que está ferido, do que precisa ser curado. Pensemos também, por um momento, naquelas pessoas que talvez estejam lendo ou ouvindo estas palavras e que se sentem exatamente como Mateus, antes de ser chamado, sentadas atrás de uma mesa de cobranças, presas numa vida que não as satisfaz, mas da qual já não sabem como sair. Talvez sejam anos de afastamento dos sacramentos. Talvez seja um pecado que parece grande demais para ser perdoado. Talvez seja a vergonha que paralisa, o medo do julgamento que impede o primeiro passo. A essas almas, Jesus diz hoje, com toda a clareza e ternura da sua voz: levanta-te, segue-me, não olhes para trás, que este tempo quaresmal não passe por nós, como passa a estação das chuvas, deixando a paisagem aparentemente igual. Que ele seja um tempo de verdadeira metanoia, de conversão do interior, de regresso ao Deus que nunca nos abandonou. Que encontremos a coragem de Mateus, a coragem de deixar a mesa, de nos levantarmos e de seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus e Maria nos esperam de braços abertos, sem nojo, sem repulsa, sem cansaço, com uma paciência e um amor que transcendem todo entendimento humano. Vai
alma irmã, vai ao encontro dele. Ele veio para você, ele espera por você. E esse encontro, quando acontece de verdade, muda tudo para sempre. Que Deus, rico em misericórdia, abençoe cada coração que leu estas palavras, que ilumine cada mente que refletiu sobre elas, e que conduza cada alma para os seus braços eternos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.